Bom dia. Estamos fazendo uma abordagem a respeito das atitudes que o Senhor Jesus reprovou e que reprova no relacionamento que o homem busca manter com Deus. Já tratamos sobre a hipocrisia, o legalismo e a busca de glória pessoal. Hoje eu quero falar a respeito de mais uma dessas atitudes e que se encontra registrada nos versos 13 até o 15 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, onde assim lemos na palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Meus amados, nestes versos, Jesus condenou o mau testemunho dado pelos religiosos da sua época. No verso 13, Jesus sugeriu que aqueles homens haviam furtado a chave do conhecimento de Deus das mãos dos demais homens, evidenciando assim que o manuseio que eles faziam das questões religiosas quase que impossibilitava aos homens comuns o entendimento das Escrituras Sagradas e, consequentemente, o aconchego deles a Deus. Eles acrescentaram tantas coisas ao texto bíblico que transformaram a essência do mesmo em algo difícil de ser compreendido e, consequentemente, praticado. No entendimento do Senhor Jesus, que é o próprio Deus, aqueles homens estavam fechando o reino dos céus diante dos homens. É como se fechassem literalmente uma porta. Eles, portanto, batiam a porta na cara daqueles que buscavam a verdade. Isto fazia com que as pessoas se vissem incapazes de encontrar a verdade. Jesus condenou a teatralidade, a hipocrisia, o fingimento da prática religiosa demonstrada por aqueles religiosos que, no final das contas, só servia para a autopromoção e para o afastamento das pessoas de Deus. Ao iniciar cada uma das suas frases nestes 3 versos que lemos, Jesus pronunciou um ai, ou seja, uma expressão de dor, contra os líderes religiosos da sua época. E este foi o primeiro ai. O segundo ai foi contra o fato de que aqueles homens religiosos devoravam as casas das viúvas e, para o justificar, faziam longas orações. Os escribas citados por Jesus eram pessoas autorizadas a proceder o registro dos testamentos quando da morte de um homem. E eles sabiam muito bem como influenciar as fragilizadas viúvas a doarem as suas propriedades para as autoridades religiosas. Eles convenciam-nas de que, assim procedendo, estariam elas prestando um serviço a Deus. Eles enganavam as viúvas devotas a fim de que lhes deixassem as suas propriedades por herança, alegando que isto seria um gesto piedoso e de temor de Deus. Com isto, eles próprios iam enriquecendo sem importar-se de fato com Deus e a sua justiça. Era hábito daqueles religiosos fazerem longas orações. Eles gastavam bastante tempo de determinados dias na prática da oração. E o problema é que eles não percebiam qualquer contradição entre as suas supostas devoções intensamente longas e suas desonestidades financeiras. Jesus foi tão taxativo ao afirmar: por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aqueles que conhecem a verdade e não a praticam serão julgados por Deus com maior severidade.
O terceiro ai foi contra a prática do proselitismo. O proselitismo era a prática de angariar novos adeptos para a religião judaica. Rodear o mar e a terra era uma expressão proverbial bem conhecida naquele tempo e que indicava fanatismo. Jesus, ao colocar essa expressão na sua frase, censurou a propagação de um tipo de mal religião que não tinha por objetivo a glória de Deus, mas sim a exaltação do culto, o seu crescimento, o seu poder, a sua autoridade e a sua influência. Jesus foi duro ao declarar que uma vez feito um prosélito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Os fariseus se consideravam filhos especiais do reino de Deus, mas Jesus reverteu essa autoavaliação, deixando claro que eles não eram o que pensavam ser e que os seus prosélitos tornavam-se piores do que eles, pois ao paganismo de onde eles tinham vindo, acrescentavam ainda os vícios da falsa religiosidade daqueles homens que os faziam prosélitos. Meu querido, minha querida, o mau testemunho é algo muito prejudicial ao Evangelho de Cristo. E foi isto que Jesus se propôs a evitar que ocorresse. O mau testemunho impede que entremos no reino dos céus e ainda impede que outros o façam. O mau testemunho acontece quando nós queremos fazer do exercício da nossa fé algo muito espetaculoso, ao invés de algo muito íntimo e pessoal. O mau testemunho decorre da distorção das verdades bíblicas, com o objetivo de tirarmos vantagens pessoais de outras pessoas, utilizando inclusive as disciplinas espirituais como a oração para justificar tais atos, como se estivessem sendo feitos em nome de Deus. O mau testemunho resulta na replicação dos discípulos doentes, pois tais discípulos tenderão a repetir as mesmas deformidades de caráter dos seus pretensos discipuladores. Se queremos de fato agradar a Deus, devemos ouvir o conselho dado pelo apóstolo João na sua primeira carta, no verso de número 6 do capítulo 1, onde ele disse: aquele que diz que permanece nele, e aqui é uma referência à pessoa do Senhor Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Medite a respeito dessas coisas. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, mais uma vez estamos diante de uma denúncia feita pelo Senhor Jesus. E agora ele denuncia o mau testemunho dado por aqueles homens que se diziam seguidores de Deus, cumpridores da lei, pessoas que estavam representando a esfera religiosa. Na verdade, esses homens procediam de má fé. Eram homens maus, Senhor Deus, porque eles nem entravam no reino dos céus, e o Senhor afirmou isso, e tampouco deixavam que outros entrassem, porque eles distorciam as verdades e dificultavam as coisas, fazendo com que as pessoas não se interessassem pelas verdades do Senhor e que não se aproximassem do Senhor com o coração inteiro. Eles amedrontavam as pessoas, intimidavam as pessoas, fazendo-as pensar que elas não eram dignas de achegar-se até o Senhor. Eles também se aproveitavam dos debilitados, dos mais fracos, dos incautos, como o caso das viúvas, porque na fragilidade daquelas mulheres, muitas vezes que, além do luto por perderem os seus maridos, ainda tinham que lidar com o constrangimento, com o assédio sobre os seus bens, porque aqueles homens queriam obter lucros por conta da fragilidade delas. Eles queriam avançar sobre as suas propriedades, queriam, em nome da fé, obter recursos para a sua vida pessoal.
agindo assim fora da justiça de Deus, sem temor e piedade alguma. Ao invés de abençoar a vida daquelas mulheres, eles estavam tentando usurpar o que elas possuíam. E também, Senhor, eles gastavam muito tempo tentando fazer com que outros aderissem ao seu sistema religioso. Mas era um sistema tão pecaminoso que o Senhor não aprovava, embora eles fizessem isso em nome de Deus, mas erravam, que o Senhor disse que além deles serem pessoas más, eles produziam filhos ou prosélitos ou seguidores do inferno. Ou seja, pessoas que viveriam como eles, distanciados do Senhor, porque o inferno é viver distanciado do Senhor, embora fizesse isso em nome da religião. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a darmos um bom testemunho, a nos aproximarmos das pessoas com interesse genuíno, não querendo tirar qualquer tipo de coisa da parte delas. E também, Senhor Deus, que a nossa vida não impeça que outras pessoas se acheguem ao Senhor. Pelo contrário, que seja, sim, uma bênção e um encorajamento para que outros possam querer a Ti à medida que vão nos observando e vendo que nós estamos vivendo uma vida correta. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a viver de modo digno do Evangelho, a andarmos como o Senhor Jesus andou. É a oração que te fazemos, no nome santo dele, a qual seja honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado final de semana e dê bom testemunho às pessoas à sua volta. Fique na paz.